Caro concursando, a nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é feita então a partir, de uma indicação do presidente da República e uma aprovação do Senado Federal, é ato administrativo complexo ou composto? Existe uma grande divergência na doutrina em relação a isso. Para parte da doutrina seria um ato administrativo complexo, outra parte entende que é um ato administrativo composto. A IADES cobrou isso recentemente numa prova. Dê uma olhada nessa questão, vê como que a IADES tratou isso e o que ela considerou em relação a esse tema muito importante da classificação dos atos administrativos. E essa primeira questão aqui já é uma questão muito interessante que foi cobrado pela IADES. Vejam aí, questão de novembro de 2017 da IADES na prova do CREMEB, muito interessante. Vejam só, ele está falando aqui de uma definição, de um conceito referente aos atos administrativos. Deixou os 3 pontinhos aqui e quer saber qual é a palavra que cabe aí. Quais são, vejam aqui no enunciado da questão, aqueles atos, cuja vontade final da administração exige a intervenção de agentes ou órgãos diversos, havendo certa autonomia ou conteúdo próprio em cada uma das manifestações. Por exemplo, a investidura do ministro do STF se inicia pela escolha do presidente da República, passa por aferição do Senado Federal e culmina com a nomeação. E aí ele cita aqui o José dos Santos Carvalho Filho, no manual dele de Direito Administrativo, 28ª edição de 2015, página 132. E por que isso é muito interessante? Porque existe uma grande divergência na doutrina exatamente em relação a essa questão que ele colocou aqui. Bom, nós estamos falando então de classificação de atos administrativos. Atos administrativos, então, quanto à formação, podem ser simples, complexos ou compostos. O ato administrativo que a gente classifica como simples é aquele ato administrativo que envolve a manifestação de vontade de um único órgão ou entidade. Esse é o ato simples. O ato complexo, por sua vez, ele envolve as manifestações de 2 ou mais órgãos cujas vontades são igualmente importantes e se fundem para a formação de um ato único. Esse é o ato complexo. O ato composto, por sua vez, você tem uma vontade principal e uma vontade acessória. Seria quase que um procedimento, o ato composto. Você tem alguém que decide e você tem um outro que ratifica, que confirma a vontade daquele primeiro. E aí, essa questão aqui, nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal, é uma situação que o presidente da República escolhe alguém que ele quiser, qualquer pessoa com mais de 35 anos de idade e reputação ilibada e notável saber jurídico, esses são os requisitos que estão na Constituição, não precisa nem ser formado em direito. Houve um médico carioca chamado Barata Ribeiro, foi o único ministro do Supremo Tribunal Federal que não era formado em direito, era um médico, como eu já disse, então não precisa nem ser formado em direito para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Basta ter mais de 35 anos, reputação ilibada e notável saber jurídico. Aí o presidente da República escolhe então quem ele quiser, e aí esse nome vai ser submetido ao Senado Federal, que aprova esse nome. E aí, que é exatamente a questão que está aqui. E aí, isso aí é um ato administrativo complexo ou isso aí é um ato administrativo composto? O Eli Lopes Meirelles dizia que é um ato complexo, porque envolve a manifestação de mais de um poder, e que sempre que envolvesse poderes diferentes, um ato é complexo. O Celso Antônio Bandeira de Mello, a Maria Silvia Zanella de Pietro, dizem que são atos compostos, porque a vontade do presidente da República é a mais importante. Como eu falei, ele escolhe quem ele quiser e aí, claro, precisa do Senado ratificar, confirmar essa vontade, até porque se não precisasse e o presidente da República resolvesse sozinho, seria um ato simples, não seria nem complexo nem composto. O complexo ou composto envolve mais de um órgão, mas é que no complexo todo mundo se junta e sai um ato só, e no composto alguém decide, mas precisa de um ato de controle, uma ratificação, uma homologação, uma confirmação. E aí tem essa discussão. E aí vocês vão dizer, mas como é que eu vou saber, professor? Como é que eu vou resolver isso aqui na hora da prova? É difícil. Agora, veja que, além de seguir uma corrente mais atual do José dos Santos Carvalho Filho, a banca
ela colocou uma história no enunciado da questão que também nos ajuda a entender. Claro, se ele falar segundo Eli Lopes Meireles, eu ia saber que o ato era complexo. Se ele falar segundo a Maria Silvia, segundo o Celso Antônio, eu ia saber que o ato era composto. O Zé dos Santos Carvalho Filho entende que o ato é complexo, assim como Eli Lopes Meireles. Então vocês já estão sabendo que a resposta é complexa. Agora vejam que no enunciado da questão tem algumas informações que me ajudam a entender que o José dos Santos Carvalho Filho segue essa linha do Eli Lopes Meireles. Veja o que ele escreve aqui no enunciado da questão. Olha só. Aqueles cuja vontade final da administração exige a intervenção de agentes ou órgãos diversos, até aqui não sei se é complexo ou composto, porque o simples é um único órgão, o complexo ou composto envolve mais de um órgão, ok. Havendo certa autonomia ou conteúdo próprio em cada uma das manifestações. Então, quando ele fala de autonomia, quando ele fala de conteúdo próprio, aí ele já dá bem claro a ideia de que, no entendimento dele, esse ato administrativo é complexo. Então, a questão aqui é a letra A, ele segue a linha do José dos Santos Carvalho Filho. Todos esses atos que o presidente da República escolhe quem ele quiser e o Senado ratifica e sabatina e aprova, tem essa divergência, então, doutrinária. Nomeação do ministro do Supremo Tribunal Federal, nomeação do presidente do Banco Central, diretor de agência reguladora, todos esses que têm a competência do presidente escolher, PGR, nomeação do Procurador-Geral da República, que passa, então, por uma sabatina do Senado e uma aprovação. O Eli dizia que era complexo, o Zé dos Santos Carvalho Filho diz que é complexo, o Celso Antônio Bandeira de Mello, a Maria Silva Zanella de Pietro diz que são atos compostos. Alguns outros atos são claramente complexos, né? Não tenha dúvida. Por exemplo, uma portaria interministerial, uma portaria conjunta entre o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda. Aí os dois se juntam e fazem um ato só, uma portaria conjunta. Isso claramente é um ato complexo. Os dois se juntaram e saiu um ato só. Então, portaria interministerial é exemplo clássico de ato complexo. Já uma outra situação, uma comissão parlamentar de inquérito decidiu intimar alguém para depor. Essa decisão da CPI precisa da aprovação da mesa da casa, da Câmara ou do Senado. Isso é claramente um ato composto. A CPI decidiu, mas a mesa precisa aprovar. Então, aí já temos um ato composto. Tem algumas situações, então, que não tem muito problema. Essa de nomeação de ministro do Supremo, de presidente do Banco Central, de diretor de agência reguladora, traz essa divergência doutrinária. Mas, aqui, então, a IAD segue o Zé dos Santos Carvalho Filho, segue a linha do Eli Lopes Meireles dele, e o ato administrativo é complexo. Ok? Então está aqui, letra A, complexo. Não é ato de gestão, porque ato de gestão é uma outra classificação dos atos administrativos. Lembra? Ato de império, ato de gestão, e ato de mero expediente. Os atos de gestão são aqueles atos de rotina, do dia a dia da administração. Ato composto eu também já expliquei o que é, não é? O ato simples também eu já expliquei o que é, envolve a manifestação de um único órgão, uma carteira de motorista, por exemplo, né? Uma licença para dirigir que é feita exclusivamente no Detran é um ato simples, e o ato ampliativo, uma outra classificação de atos, seria uma espécie de ato modificativo que amplia, né, o direito de alguém, então também não é. A alternativa correta é a letra A.